E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E gente, é até um pouco difícil de falar, né? Mas hoje eu vou reagir ao Dionísio Queiroz. Eu conheci o Dionísio como Lucas, né? Como Lucas Queiroz, Luquinhas, como a gente costumava chamar. Mas se ele se identifica como Dionísio Queiroz, quem sou eu para negar, né? De chamá-lo assim. Então vamos chamá-lo aí de Dionísio Queiroz. Eu vim aqui reagir a um vídeo dele, né? Que é um tomista, como ele gostava de falar, né? Level 7, ele falava nos grupos, né? Gente, é assim, o Lucas é uma pessoa contra quem eu não tenho absolutamente nada, eu não tenho nenhuma rixa pessoal contra ele, mas ele decidiu falar sobre mim, sobre Carlos Alberto, sobre essa polêmica envolvendo Carlos Noguet e a guerra ao tomismo, que eu declarei aqui no canal, né? E aí, como ele tem aí algumas considerações a falar sobre isso tudo, né? Sobre a minha pessoa, sobre o Carlos, sobre o que a gente deveria estar fazendo, né? No lugar do que nós estamos fazendo hoje, eu decidi trazer esse react aqui. Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala sou eu, Dionísio Queiroz, para mais um vídeo. E dessa vez, galera, eu gostaria de tratar um assunto com vocês, um assunto extremamente chato, que eu não gostaria de fazer, mas eu acho que eu preciso dar um pouco da minha opinião sobre isso. Que agora, né, para quem faz parte da bolha católica de filosofia, especialmente a bolha do WhatsApp, ficou sabendo, né, do escândalo do Noguet, que parece que ele estava plagiando um autor da história da filosofia quando foi criticar Escoto. Assim, eu particularmente não acredito que o Noguet foi desonesto, apenas que ele foi inconsequente. Porque ele não previu, ele não antecipou, né, que as pessoas poderiam acusá-lo de plágio. Eu não acredito que o Noguet teve a intenção de plagiar, apenas que ele não foi claro. Ele não foi desonesto porque ele não previu que essa acusação poderia surgir? Será que é isso o raciocínio? Vamos ver. De onde ele tirou as informações dele. Eu sinceramente acredito que ele tenha memória suficiente para recitar de cabeça as coisas que ele leu. Eu particularmente acredito nisso, tudo bem? Agora, eu não estou por dentro de todas as polêmicas que estão acontecendo, porque também não... Então olha só. Lucas disse que não está por dentro, então deixa eu fazer uma rápida recapitulação. Eu começo a lançar alguns vídeos sobre Escoto, e aí o senhor Carlos Noguet não se posiciona diretamente sobre, né? A sua audiência começa a cobrá-lo sobre isso. Ele diz que não vai responder, fala que são os lulistas, né? Se passando de escotistas, diz que o Lula é um nada, tá? Diz isso com todas as letras, que o Lula é um nada. Depois vai para um grande podcast aí católico dizer que o Lúlio foi expulso da universidade, não foi aceito, uma coisa assim. Vou até reagir a isso aqui no canal em breve, pode deixar. E aí ele vai falando esses vários absurdos, né? Porque, por favor, principalmente se você é católico, você tem que concordar que é um absurdo, tá? Mas ele começa então a desprezar tanto a mim quanto ao Carlos Alberto. Até aí eu estava apenas esperando que ele tivesse, né? Quem sabe a disposição de entrar em diálogo conosco. Isso certamente não aconteceu e eu acho que não acontecerá. E aí, um inscrito do meu canal, né, depois de eu ter lançado já o segundo vídeo, salvo engano, da minha polêmica contra o Carlos Noguet, vem me avisar de que o vídeo a que eu estou reagindo, em que ele está falando sobre Dan Scott, na verdade era uma leitura, assim, letra por letra, palavra por palavra, de um livro de história da filosofia. Eu não fiz um vídeo falando sobre isso até que eu lançasse a minha terceira parte sobre o vídeo do Carlos Noguet, em que eu não o acusava de desonestidade. É certo que na terceira parte eu até falo assim, olha, isso aqui soa estranho, né? Porque a gente vê ali claramente Carlos Noguet fazendo uma inversão dos capítulos do Tratado do Primeiro Princípio para acusar Dan Scott de petição de princípio. Isso está lá, vocês podem assistir, e eu questiono, olha, é muito estranho um homem que é tido por muitos, né, como o maior tomista brasileiro, grande conhecedor da filosofia escolástica, não sei o que, professor disso no Brasil, cometer um equívoco desses por uma incompetência. E aí eu sugiro, será que ele está sendo desonesto? É até a pergunta do meu vídeo. E eu não finalizo sendo categórico sobre isso. Depois, eu faço um vídeo revelando, sim, que ele estava lendo palavra por palavra. Mas nesse meio período, acontece o diálogo que me enviaram, não fui eu que fui atrás. Acontece o diálogo no próprio vídeo do Carlos Noguet, sobre outro assunto, na verdade, em que o Carlos Noguet estava falando ali que quando ele estava fazendo a sua crítica a Escoto, ele não estava lendo, ele estava falando realmente tudo grandemente de memória. Claro, se baseando em Frale, mas não lendo, recitando-se
na verdade, aquilo grandemente de memória. Então, aí eu digo, gente, tem que ser muito ingênuo para acreditar numa coisa dessas. E aí surge o meu vídeo em que eu faço a denúncia de Carlos Nogueira sendo desonesto, porque aí ficou confirmadíssima, né, a situação toda, do que estava se passando ali de verdade, né? Porque a gente vai lendo e são, assim, páginas a fio. Eu, assim, desafio você, que é seguidor do Nogueira, fazer isso que eu estou falando. Pegue o livro do Guilherme Fraile, o capítulo em que ele trata sobre Duns Scott, e acompanhe o que o Nogueira está falando. Ele vai lendo as coisas sobre Duns Scott palavra por palavra, eventualmente fazendo alguns acréscimos que são bem errados também, teoricamente falando. Então, palavra por palavra, ele vai lendo. Eu faço essa denúncia, né? Faço a denúncia, digo ali que tem que ser muito ingênuo para acreditar naquilo. E aí o Nogueira escreve a carta para se prontificar, né? Falar alguma coisa sobre mim e sobre o Carlos Alberto e sobre essa polêmica toda. Nessa carta, o Nogueira fala, puxa, né? O Fujita notou, né? Então o que eu vou fazer? O que ele diz lá? Leia a carta, está publicada do jeito que... Acho que até hoje ele não deve ter editado, deve estar da mesma forma até agora. Ele diz assim, gente, mas na verdade é o seguinte, eu falei que eu li ali... aliás, eu falei que eu não li, né? Eu falei que eu estava citando de memória, mas na verdade, assim, as duas coisas são verdade para ele, né? As duas coisas são verdade. Eu estava lendo o texto, ele fala, o texto estava diante de mim, tinha o texto do Fraile diante de mim, e ora, eu estava recitando o texto de memória. Ou seja, o que o Nogueira estava dizendo é o seguinte, eu tinha o livro em mãos, e aí eu lia. Só que aí, em determinado momento, eu fechava o livro e começava a recitar. Ou seja, ele tinha o livro para ler, mas ele queria provar que as duas declarações dele, né, para ele não ser acusado de falsidade, estão corretas. Então, para ele manter a primeira afirmação de que ele não estava lendo, mas estava recitando de memória, e a segunda afirmação que ele disse, não, de fato eu estava lendo, ele diz isso, né? Então, pois é, né, eu estava recitando às vezes, porque às vezes eu fechava o livro e começava a recitar. Em outras horas eu abria o livro e começava a ler. Olha, essa desculpa, ela é tão absurda que, sério, se você é um seguidor do Carlos Nogueira e engoliu essa, é porque você é muito apaixonado. Desculpa, eu sei, o pessoal fala que eu sou uma pessoa moderada e não sei o quê, mas a gente tem critérios para exercer a caridade hermenêutica interpretativa. Quando você não tem mais esses critérios, você tem que fazer a denúncia. Você tem que enfrentar o seu opositor. Vocês estão acreditando em algo, sabe, que é tão forjado, é tão esquisito, sabe, que é constrangedor. Chega a ser constrangedor. Toda vez que ele se pronuncia sobre o assunto, ele tenta mesclar com alguma desculpa que fica mais feio ainda. E para quem diz, o Fujita é muito novo, tá falando de forma muito categórica contra um senhor de idade. Gente, justamente, a idade é para trazer sabedoria, prudência. E você comete, sabe, esse tipo de erro? Aí depois dizem que não, o Fujita estava ali, né, com o Rodrigo Silva, passando pano para ele. Rodrigo Silva não cometeu esse tipo de coisa, como o Nogueira fez. E ainda quer que você, católico, por ser católico, por estar supostamente do lado dele, por você, católico, ser tomista, talvez eu estou falando com uma maioria de audiência tomista aqui, né? Para você acreditar nessa história. Tá? Então, senhor Dionísio Queiroz, já que você não estava totalmente inteirado dos fatos, né, já que você decidiu gravar um vídeo sem se inteirar dos fatos e querer se pronunciar sobre o assunto, está aqui um brevíssimo resumo para você entender a cronologia dos fatos. A minha intenção é falar sobre isso, tudo bem? No entanto, a minha intenção é justamente explicar, não como se eu soubesse de alguma coisa, mas dar o meu parecer sobre como que a bolha católica de filosofia deveria se portar diante da diversidade de vertentes filosóficas da igreja. Porque, para quem não sabe, não existe só o tomismo como filosofia da igreja. Não existe só São Tomás de Aquino como doutor da igreja. Existem vários outros doutores maravilhosos. Santo Agostinho, um clássico, Beato Duns Scoto, Soares, o próprio Raimundo Lúrio, que está badalando os pedaços, né, graças ao Carlos Alberto e ao Fujita. E não é pecado você não seguir a vertente filosófica de São Tomás de Aquino. Não é pecado. Não é pecado. Porque não é pecado, né, necessariamente você acreditar numa vertente filosófica errada. Contanto que isso... Olha só.
vai chover, alguém aqui nos comentários, alguém vai sair do nada e falar: é isso daí, o Fujita é arrogante, é um prepotente, é um não sei o quê, e olha só como ele fala, né, dos idosos e não sei o quê. Vai aparecer alguém falando isso, né? Vai falar. Mas aí essas pessoas não criticam isso daqui. Quer falar assim, olha, porque existe Tomás de Aquino, mas assim, não quer dizer que você tenha que seguir Tomás de Aquino sempre, né? Porque existe Duns Scott, ele vai falando Duns Scott, existem os suaristas e não sei o quê, né? Porque afinal de contas, não é errado você seguir uma corrente errada. É isso que, ele não falou isso ou não? A prepotência é minha? Eu sou o prepotente de falar assim, ah não, peraí, né? Você tem direito de estar errado, você tem direito de não seguir Tomás de Aquino, né? Afinal de contas não é pecado você seguir algo errado. Ele vai falar aqui, ó, vamos lá de novo, vamos ouvir de novo aqui. Filosófica de São Tomás de Aquino não é pecado. Não é pecado você não seguir Tomás de Aquino. Por quê? Vamos lá. Não é pecado. Porque não é pecado, né, necessariamente você acreditar numa vertente filosófica errada. Porque não é pecado você acreditar em uma vertente filosófica errada. Já partindo do pressuposto, então, que eu tenho denunciado aqui, de que ele acha que qual que é a correta? Qual que é a que o católico deve seguir automaticamente, isenta de erros, né? É o tomismo, né? Ou a mais isenta de erros, sei lá. Não sei o que ele acredita hoje em dia. É o tomismo, né? É o tomismo. Enfim. Então, para vocês verem, né? É contra isso que eu estou lutando aqui. É contra isso. Contanto que isso não afete sua fé. Tudo bem? Ou seja, não, pode seguir essas outras aí que são erradas, né? Pode se desviar da verdade, conquanto isso não afete a sua fé. Olha, é um discurso tão cheio de furos e erros, né? Que eu não sei nem se ele acredita de fato no que ele falou. Se ele examinasse, assim, né? E escrevesse. Eu gosto até de fazer, eu proponho esse exercício às vezes para os meus alunos, né? Transcreva um discurso. Escreva lá o que uma pessoa falou. Escreva palavra por palavra. Às vezes você pode usar até uma IA para transcrever. Para você ignorar, né, fazer uma abstração, como eu falo, né, de quem está falando, da voz da pessoa, da entonação dela. E só e veja a sequência, a oração gramatical mesmo, né? Vamos usar um pouco de filologia para ressuscitar aqui a polêmica contra o Victor Elias? Vamos lá, filologia, né? Vamos lá, escreva e leia. Não é pecado você não seguir a Tomás de Aquino. Afinal, não é pecado você seguir algo errado, conquanto isso não afete a sua fé. Analise, leia e releia essa frase para ver se ela faz sentido para você, tá bom? Leia e releia. Se eu tiver que explicar mais ainda os erros disso, gente, é melhor fazer outra coisa aqui no YouTube. E por que Deus permite tanta diversidade de vertentes filosóficas na igreja? Simples, porque essa diversidade de vertentes filosóficas abrange o maior número de pessoas. E todas elas são ramos do mesmo galho, da mesma árvore que é a igreja. São Tomás de Aquino é doutor da igreja. Ou seja, vamos pegar o raciocínio. Afinal, já estabelecemos, né, que o tomismo é o standard, né? É a corrente standard para ele. Só que não é errado você seguir as outras, porque elas são as erradas, né? E por que Deus permite isso? Para que com o erro ele alcance mais pessoas, né? Porque afinal de contas é isso que ele disse, né? Para abranger o maior número de pessoas. Ou seja, Deus vai ficar pescando com o erro várias outras pessoas assim, né? Permitindo. Claro, o tomismo é padrão. Mas para salvar as outras pessoas, ele permite essas outras correntes erradas aí, né? Para alcançar mais gente. Só desenvolvendo, né? Ele não falou assim como eu falei, é verdade, mas vai pegando o que ele vai dizendo, porque um discurso, ele é feito de várias partes que vão se concatenando, né? Então vamos lá. Igreja. Beato Duns Scoto é doutor da igreja. Soares é um doutor da igreja. É claro que não tem o título, né? Porque apenas São Tomás de Aquino é de fato santo. Beato Duns Scoto é apenas beatificado e Soares é apenas, acho que venerável, se eu não me engano. Mas todos eles, tudo que eles souberam, tudo que eles aprenderam em favor da igreja. Então, são ramos do mesmo galho que devem levar para a igreja e não afastar. Tudo bem? E como todas essas vertentes filosóficas estão plantadas na mesma base, não devem se separar delas. E como todo galho tem a sua vida enquanto se mantém unido à árvore, a vida de todas essas vertentes filosóficas é estar unidas à igreja e levarem a ela. Se tem uma vertente filosófica da igreja que não leva para a igreja, mas afasta, certamente não é uma vertente da igreja. E nem mesmo seus seguidores seriam seguidores da igreja. O que é, inclusive, o que eu vejo, infelizmente, acontecer.
Eu fiquei sabendo desses dias, só para mostrar, não para provar, mas apenas para mostrar de exemplo. Um ateu que ele não queria de forma alguma saber das 5 vias, porque um lulista, não o que segue o Lula, mas os seguidores do Raimundo Lúlio tinham mostrado as objeções contra as 5 vias e que por isso ele não ia aceitar, queria se manter ateu. Poxa vida. Assim, uma vertente filosófica, brigar contra a outra, lutar mesmo contra a outra, declarar guerra, isso apenas traz mal para a igreja. As vertentes filosóficas deveriam se unir para unir as pessoas para a igreja. Então vamos lá, que ele vai começar daqui a pouco a entrar no discurso paz e amor, vamos dar as mãos, né? E todo mundo tem que ficar unido, ninguém pode brigar. Então vamos lá. Primeira coisa, ele começa a dizer que uns tais lulistas, seguidores de Raimundo Lúlio, fizeram uma exposição para alguns ateus colocando ali objeções às 5 vias, né? Olha, sendo bem sincero, a única pessoa que eu posso dizer que é lulista mesmo, é o Carlos Alberto. Eu não me considero lulista. Eu me considero um estudioso de Raimundo Lúlio. Isso é verdade. Leio as obras dele, estou acompanhando e ajudando no curso do Carlos. Isso tudo é verdade. Você pode falar, isso não está escondido de ninguém. Tá? Porque todo mundo achando que eu escondo as coisas, o que eu faço. Enfim, não é escondido de ninguém. Mas eu também digo claramente, não sou um lulista. Não sou porque eu acho que preciso de mais tempo ainda para poder ver o que ele fala e avaliar melhor várias coisas, apesar de já conceder, de já consentir com algumas delas. Mas eu nunca vi o Carlos Alberto, em momento algum no curso, ou falando para pessoas em live, que a gente faz às vezes com os alunos, né? Fazendo aquelas calls no nosso servidor do Discord. Nunca vi Carlos Alberto em momento algum dizendo, olha, as 5 vias são um lixo, vocês não devem aderir a elas, passa para outra coisa. Em momento algum. Inclusive eu, Carlos Alberto e outros no servidor já expusemos várias vezes formas de você fortificar elementos das 5 vias para escapar das críticas que foram corretamente feitas a elas. Então nós nunca fizemos críticas gratuitas à primeira, segunda, terceira via, coisa assim. Né? Eu, por exemplo, falo a algumas pessoas assim, olha, qual que você acha que é a via menos forte? Eu digo essa. Ah, qual que é a falha da primeira via? Eu digo essa. Se eu fosse usar, por exemplo, alguma das 5 vias, eu escolheria a 4ª. Tá? Eu escolheria a 4ª via com adições e correções e talvez até aprimoramentos, né? Talvez você diga, é muita prepotência sua sugerir melhorar alguma coisa. Mas, gente, só que filosofia é isso, tá? Você tenta superar ou melhorar as coisas que vieram no passado, tá? Eu não sou um mero repetidor. Então, eu usaria a 4ª via. Então, assim, eu não sei do que o que o Dionísio está falando, né? Eu não sei sobre o que ele está falando. Talvez algum ateu tenha mal interpretado as coisas que a gente fale? Sim, com certeza. Será que o Lucas está falando de alguma pessoa que se diga lulista e está expondo mal, está fazendo críticas indevidas às 5 vias de Aquino com essa pretensão aqui de fazer as pessoas se afastarem da igreja? Talvez, mas até onde eu saiba, o núcleo lulista, entre aspas, está aqui. Com Carlos Alberto, eu estou ajudando nesse projeto do meu amigo, Carlos Alberto é meu amigo. A probabilidade de ele estar falando de algo que nós tenhamos feito é, assim, altíssima. Porque eu desconheço outras pessoas lulistas que estejam fazendo exposições por aí. Então, assim, caro Dionísio, só para você ficar ciente, nunca fizemos uma exposição para as pessoas desacreditarem e desprezarem qualquer coisa das 5 vias. Tá? Em momento algum. A gente oferece objeções, mas a gente também fala sobre isso que você pede, né? A gente tenta mostrar como aproveita, como que as pessoas podem se utilizar ainda desses raciocínios para, de alguma forma, fortificar sua fé ou coisa assim. A gente fala sobre isso. Inclusive, no meu vídeo sobre Duns Scott, em algum deles, eu acho que talvez seja o 2º ou 3º, eu digo, falando sobre a existência de Deus, que algumas das coisas na tríplice primazia de Duns Scott são compartilhadas entre Scott e Aquino, apesar de serem subsidiadas com argumentos diferentes. Então eu tento fazer essas conciliações, tá? Então, sobre o que vocês... Sobre quem que... Diga lá, Lucas, perdão, Dionísio, né? De quem que você está falando? Pode, se quiser responder ao meu vídeo, diga aí, não, foi fulano de tal, e a gente vai investigar, tá? Pra ver se essa pessoa mal interpretou o que a gente falou. Se a pessoa não quer se converter graças a São Tomás de Aquino, então se converta por causa de Escoto. Se tem argumentos que ela aceita por causa de Soares, se converta pela mão de Soares. Porque todos estes ramos vão levar o mesmo galho e a mesma árvore, que é Jesus Cristo. Tudo bem? Então eu acho paia total. Acho totalmente paia isso de o pessoal ficar brigando. Poxa vida, eu sou tomista, sou católico ainda tenho a mesma fé que você.
Não precisa declarar guerra contra mim por causa disso. Porque a única... Ninguém está declarando guerra por causa disso, que é o que você acabou de falar. Tá? Ninguém. Inclusive, no meu Instagram, aqui no YouTube, eu recomendo tomistas. Eu, por exemplo, aqui, contra o Victor Helios, já recomendei João de São Tomás, que é tomista. Tá? Inclusive, no meu debate contra Victor Helios, defendi a interpretação que julgo correta de João de São Tomás, tá? Que estava sendo ali questionada. Então, defendendo coisas que os tomistas dizem, tá bom? Então, em nenhum lugar desprezo essa tradição. Recomendo coisas do Cardeal Caetano, que eu acho que foi um grande tomista, se não o maior tomista. Recomendo coisas do Fabro, que inclusive o próprio Carlos Nogueira também recomenda. Então, eu conheço a tradição tomista e recomendo coisas tomistas. Outra coisa, conheço tomistas atuais que são de altíssima qualidade, de altíssimo nível, como, por exemplo, o Leandro Bezerra. Inclusive, recomendo o livro dele do Verbo Encarnado. Tive a oportunidade de revisitar a sua obra, de revisar para ele, né, a pedido dele, e posso dizer que é um conteúdo excelente. Excelente. Recomendo os cursos dele também sobre a Divina Providência, sobre o que mais ele estiver fazendo. Claro, quando eu tiver a oportunidade de analisar, né? E aí eu vou lá e recomendo. E já fiz isso sobre vários conteúdos do Leandro. Agora, para as coisas que me mandam de outras pessoas, eu estou analisando e até agora não consegui recomendar nada dos outros tomistas que eu conheço. Quando eu digo, por exemplo, que eu estou criticando o Carlos Nogueira, isso é verdade. Eu não estou escondendo de ninguém que eu estou criticando o Carlos Nogueira. E acho que ele comete erros graves. Confundir forma e formalidade, como ele fez em um ataque a Duns Scott, é um erro grave. É um erro que ele não deveria cometer, dado o seu grau de instrução, que as pessoas dizem que ele tem. Certo? Então, eu não posso mais criticar isso. A guerra, aqui para explicar ao Dionísio, né, que talvez não esteja inteirado também dos fatos aqui. A guerra não é contra o tomismo, assim, simplesmente tomista. O tomismo de tradição ou o tomismo de escola, como a gente fala. Esse não é o problema. O problema é o modus operandi tomista que perpassa aqui também tanto o Brasil quanto tomistas no passado na Europa, nos Estados Unidos. E aí eu vou dizer o que é esse modus operandi. Né? Já tenho falado nesses vídeos todos, mas vou repetir aqui. É justamente achar que Tomás de Aquino é o ápice da filosofia e que você pode desprezar várias outras coisas ou por serem incongruentes ou por sequer parecerem incompatíveis com o tomismo. Você descarta assim a princípio, sabe, já de antemão, e despreza todo o resto. O resto, né? Não concordo com isso. Isso é algo maléfico, é algo que Tomás de Aquino não faria. Vejam só, Tomás de Aquino é conhecido por fazer a síntese de autores que eram considerados pagãos, com autores judaicos, autores árabes, com os católicos, né? Faz a síntese geral. E agora vocês estão descartando as outras tradições de antemão e não fazendo como Tomás de Aquino fazia? Desculpa, mas isso é tudo menos tomismo, tá? Ou pelo menos o tomismo de Tomás. Se é que a gente pode chamar assim. Então, primeiro, descarto essa postura. Segunda postura que eu descarto é justamente essa falsa pretensão de oficialidade. Então, aqui nós temos a escola tomista, né, que é muito parecido com o primeiro problema. Temos a escola tomista e a gente pode descartar, aliás, não descartar, mas dizer que ela é superior em nível, em qualidade, em honras a qualquer outro. Tomás é mais sublime, o melhor e não sei o quê, do que todos os outros, e todos devem se sujeitar e estarem em ordenação a Tomás de Aquino. Isso é errado. E provei em vários vídeos aqui, lendo as citações que os tomistas invocam para falar da superioridade de Tomás de Aquino. Caso você tenha dúvida, veja os meus vídeos. O primeiro que eu gravei nessa sequência com o Carlos Alberto, né, que é o Exposed que a gente faz. O segundo é o meu vídeo colocando os tomistas no seu devido lugar, que eu sei que é um título forte, mas fazer o quê? O título não tem nada de clickbait. Eu faço exatamente aquilo que o texto se propõe a dizer. Caro Dionísio, assista aos vídeos e veja. Se quiser objetar, objete aquilo que eu estou falando. Objete, por exemplo, ao que eu estou falando e repetindo em alguns momentos aqui no meu canal, de que, por exemplo, Agostinho, Santo Agostinho, é muito mais vinculante do que Tomás de Aquino. Você tem teses agostinianas que não podem ser negadas, nem na teologia e nem na filosofia de Agostinho, sob risco de um católico cair dos dogmas da Igreja Católica, de cair de algo que é realmente oficial. Você não tem a mesma coisa em Tomás de Aquino.
você não tem nenhuma tese tipicamente tomista. Nem das 24 teses tomistas, que são teses filosóficas e propostas pela Igreja Católica, que têm esse mesmo status que Agostinho, por exemplo. Você pode negar todas as teses, todas, absolutamente todas as teses, o desenvolvimento delas, de Tomás de Aquino, dessas 24 teses, que são teses tipicamente tomistas, e ainda assim ser católico. Você não pode fazer o mesmo sobre Santo Agostinho. Não pode. Não pode fazer o mesmo com ele. E provei isso nos vídeos, em alguns debates que acontecem nos comentários. Não consigo responder a todo mundo, mas quando posso, vou lá e respondo. Tá? Então, quem é mais vinculante, Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, para um católico? Isso quer dizer que eu estou colocando Tomás de Aquino contra Santo Agostinho? Não. Não quer dizer isso. Isso quer dizer que eu estou desprezando o papel e a importância de Tomás de Aquino? Não. Claro que não. Em todos os vídeos a gente começa dizendo que Tomás de Aquino era um exemplo de estudiosidade, de santidade, de estudo, né? Enfim, de virtudes intelectuais, de sabedoria, de prudência. Eu não nego nada disso. E não nego aquilo que os documentos dizem em relação à sua interpretação correta. Aí vocês vão ter que assistir aos vídeos para relembrar, tá bom? A única coisa que vai sobrar para a eternidade não vai nem ser a minha ciência. São Paulo mesmo fala isso. A fé, a esperança, a ciência, a humildade, tudo isso vai perecer. A única coisa que vai permanecer é o amor. A única coisa que vai permanecer é o amor. Então, o valor... Calma. Primeiro que não é bem isso que Paulo fala, tá em 1 Coríntios capítulo 13. Tá citando a Bíblia, aí eu gosto de analisar o que a Bíblia de fato falou, tá? Isso aqui é uma coisa que eu sempre gostei de fazer no canal, né? Vamos já ver. Mas assim, antes de ler o texto bíblico, né, de Paulo sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13, eu acho muito curioso esse discurso do Lucas, né? Não, vamos todo mundo dar as mãos, todo mundo aqui tem que irmão, a gente tem... Em primeiro lugar, eu não sou católico, tá? Isso aqui não é escondido de ninguém, que a gente acha que eu estou escondendo, né? Fugita se fingia de católico. Quem me conhece, quem acompanha meu Instagram, quem acompanha desde o começo do canal e acompanha meus vídeos sabe que eu não sou católico. Então assim, não venha colocar pelo menos essa obrigatoriedade em mim, tá? E vamos dar as mãos e não sei o quê, porque fazer as concessões que você quer que nós façamos é consentir com o erro. E eu vou já explicar por quê. Mas, já que você invocou a Bíblia, as Sagradas Escrituras, vamos ver, Paulo não diz exatamente assim como você falou não, tá? Vamos ver, 1 Coríntios capítulo 13. Ele inclusive diz que permanecem a fé, a esperança e o amor, mas que o maior deles é o amor. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13. E isso aqui não é um problema, não é um... Eu vou já explicar, vamos lá. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, entre esses três, porém, o maior destes é o amor, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Antes ele diz que a ciência passará. Mas por que a ciência passará, segundo ele? Vamos ler aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Certo? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha, olha só, veja que quando um autor está falando, os conectivos são muito importantes. Porque os conectivos conectam as sentenças, né? Então, quando ele fala assim, ó, que a ciência vai passar, as profecias vão desaparecer. Por que a ciência vai passar? Logo em seguida, no versículo 9, ele diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino e falava como menino e sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O que Paulo está falando aqui então? Olha, nosso conhecimento hoje é parcial, é apenas como se fosse por um espelho que a gente vê obscuramente. É isso que ele está dizendo. Qual é o conhecimento que vai desaparecer? Quer dizer que você não vai conhecer mais nada? Claro que não. Quer dizer que aquilo que era incompleto, quando vier o que é perfeito, será completo. Então você já não tem mais o conhecimento incompleto. Agora você tem o completo, que se completou. E aí ele dá a analogia. Quando você é menino, você pensa como um menino. Mas quando você chega à idade do amadurecimento, da vida adulta, você agora tem um conhecimento mais completo, mais perfeito. Então passou o conhecimento de menino. Não quer dizer que a ciência
passará, deixará de existir. Né? Eu sei que é claro que o Lucas não queria chegar aqui a esse tipo de absurdo. É só para a gente deixar bem claro o que Paulo falou e vamos ver se isso corrobora com o que ele vai complementar agora em seguida, tá? Mas para que ninguém seja tentado a concluir isso que eu falei, já fique aqui de antemão dito que não é isso que Paulo falou, tá bom? Vamos lá. Da ciência que não está unida ao amor vai acabar assim que nós morrermos. E Deus não vai cobrar. Ai, quão bem você estudou, cara. Vou fazer uma prova, tu só vai entrar no céu se passar o Enem do paraíso. Nossa, não vai acontecer isso. Deus vai prestar contas de quão amoroso você foi, quanto você amou ao estudar. Conhecimento não tem valor sozinho, não. Como eu falei no meu vídeo passado, estudar por si não santifica. O estudo tem que ser santificado para nos santificar e deve ser santificado pelo amor. Isto é, querer fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Que todos se unam à Santa Igreja e não se afastem dela. Entende? Então, assim... Olha, ele faz uma reflexão que é bonita até, né? É bonita. No final das contas, o nosso conhecimento ele tem que ser santificado pelo amor. Isso está correto. Você não pode ser uma pessoa prepotente, arrogante, utilizando seu conhecimento para desprezar as pessoas com malícia. Claro que não, você tem que usar da caridade. E é a caridade que tempera o uso do seu rigor, da justiça. Né? Então, esse tipo de coisa tem que estar pesado, né? Está pesando, né? Tanto o amor quanto a justiça. É claro que você também não pode ser só o amor. Ou seja, só a misericórdia, só a compassividade. Você também tem que ser justo. O que tempera a justiça? O amor. Certo? Agora, é engraçado que o mesmo texto que o Lucas invoca, que é o de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, né? Alguns versos antes, eu acabei não lendo esse, mas ele diz o seguinte, olha. Está falando sobre o amor, que ele é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não sei o quê. Aí no verso 6 ele diz, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ora, e por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque é exatamente o caso aqui. O amor, Lucas, ele não se regozija com a injustiça. Ele não se alegra com a injustiça. Ele se regozija com a verdade. Não dá para você pregar um discurso sobre o amor, sobre a união, não sei o quê, enquanto o lado que é o que você está propondo que se una a nós é um lado que está sendo injusto. É um lado que foi injusto propositadamente contra Dan Scott. É um lado que, quando mostrado os seus problemas, os seus defeitos, os seus erros, não tem a humildade de admitir, mas antes engana a sua audiência. Porque, como eu falei antes, já está demonstrado aqui o nível de desonestidade com o qual nós estamos lidando. O amor aqui, ele não se regozija, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, com a verdadeira ciência das coisas, né? Com aquilo que é verdadeiro. Ciência no sentido, né, de conhecimento, enfim. Mas vamos ver uma outra passagem que eu acho interessante, já que o Dionísio, né? Já que o Dionísio invocou aqui a Bíblia, as Sagradas Escrituras, deixa eu ler um outro texto aqui com vocês. Efésios, se não me engano, capítulo 4. Aqui. Vamos lá, Efésios capítulo 4, aí vai começar um pouquinho antes, né? Vocês podem ler o verso 11, o verso 12. Mas aí ele diz assim, ó, no versículo 14, né, quando ele está falando, inclusive, sobre a igreja, né, que ele concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, não sei o quê, com vistas em aperfeiçoamento dos santos, não sei o quê. Aí quando ele chega lá no verso 14, eu vou começar, na verdade, pelo verso 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, né? Falou sobre unidade, né, Lucas? Perdão, Dionísio. Que é pra gente ser unido, né? E tá falando sobre isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como que você tem que crescer? Seguindo a verdade em amor, certo? Acho que você deve até concordar com isso. Não estou falando aqui para dizer que você discorda disso. Estou apenas mostrando aqui para enfatizar que a verdade, né, ou seja, o amor se regozija na verdade.
E para você chegar a essa unidade que você tanto almeja, nós temos que seguir a verdade. Como ele fala ali, né? O conhecimento pleno do Filho de Deus, que você vai alcançar com o amor, ele tem que estar também junto com a verdade, tá? E ele fala, né, que muito... Se a gente seguir outra passagem, né, que ele falou sobre os enganos, né, que as pessoas seguem, de fato isso é muito ruim, mas isso fica muito mais patente, né, muito mais explícito na carta a Tito, né? Convido você a ler aqui a carta a Tito, capítulo 1, versículo 9, né? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então vejam só, existe aqui um claro dever de fazer calar alguns ensinos que são ditos por aí. Em outro lugar é dito, né, como ventos de doutrina. E alguns enganadores, né, que alguns que são pretensamente irmãos de vocês católicos, tentando enganar vocês. Tentando fazer parecer, por exemplo, que um Duns Scott da vida é um autor até que bonzinho e tal, mas que não chega nem aos pés de Tomás de Aquino. Que tentam reduzir todas as declarações que os recomendam, né? Que talvez até desconheçam as declarações, eu acho, né? Por exemplo, dizendo que Tomás de Aquino tem que ser aceito, né, em suas teses já de antemão, que você pode cortar um caminho de investigação recorrendo a citações de Tomás de Aquino, né? Então, tome cuidado. Esse tipo de pessoa, será que assim é para dar as mãos? Será que é para a gente conversar assim? Claro que se eu pudesse conversar em diálogo franco e aberto, conversaria. Não teria o menor problema. Até porque nós temos que amar os nossos inimigos e prezar sua salvação, primar pela sua vida. Claro. É claro que a gente tem que fazer isso. Mas será que você pode fazer essa concessão a ponto de não, olha, não vamos brigar por esse tipo de coisa que é pequeno. Não, Lucas, não é assim. Ou Dionísio, não é assim que funciona. Ao meu ver, eu não preparei nenhum roteiro para esse vídeo, só estou falando de cabeça porque é algo que eu sinto de coração, uma tristeza de coração. Ao meu ver, em vez do lulista, do escotista, do suarezista falar não, que São Tomás de Aquino estava errado, ele pode até falar isso, mas mostre também no que todos esses santos concordaram. E a gente está fazendo isso. Nas minhas críticas ao vídeo de, por exemplo, do Carlos Nogueira Duns Scott, eu mostro em que ponto Tomás e Duns Scott, né, Scott convergiam. No que, embora São Tomás de Aquino esteja errado nisso, o Scott esteja errado naquilo, seria muito melhor se mostrasse que todos eles, em algum ponto, concordam. Não para fazer um ecletismo deles, mas para mostrar que, ainda que de pontos de vista diferentes, eles procuraram ver a mesma verdade. Porque a pirâmide, na sua base, ela é dividida em 4 linhas, mas que todas apontam para o mesmo vértice. Então, sei lá, não acho que seja bom declarar essa guerra. Lulistas contra tomistas. A igreja já tem tanta divisão, meu Deus do céu, ainda querem causar mais divisão ainda. Sim, existe pessoas que só querem fazer mal, só querem dividir, sejam elas tomistas, sejam elas escotistas, suarezistas, agostinianas, só querem dividir, mas elas não devem ser o critério das decisões que vamos tomar. Ah, ele procedeu mal, então eu vou fazer igual a ele. Não, isso nunca foi uma forma cristã de se proceder. Se o outro procede mal, eu devo fazer o bem 100 vezes mais, para que a bondade da minha ação consuma o mal que o outro fez. Se o outro quer desunir, que eu me esforce 10 vezes mais para unir. Inclusive, é nisso que consiste a perfeição da filosofia. Platão mesmo vai dizer, no República, né, pela boca de Sócrates, que o trabalho do filósofo, o dialético, é reduzir a multiplicidade a uma unidade. E se as virtudes, as nossas ações, são imagens da sabedoria, tudo que nós devemos fazer, tudo que nós devemos sofrer, tudo que nós devemos saber, tudo que nós devemos querer, tudo que nós devemos ser, é reduzir a multidão, a multiplicidade, a unidade. E não causar mais divisão. Então, ao meu ver, a perfeição... Eu acho que na cabeça do Dionísio acontece uma coisa, uma confusão que é comum aí, né? Que as pessoas têm feito a meu respeito, a respeito do Carlos Alberto, mas que está completamente equivocado. Qual que é essa confusão? A confusão é de achar que a gente estava lá parado, né? Ninguém estava fazendo nada, né? Todo mundo é desocupado na cabeça desse povo. E aí, instalou uma ideia em mim e falou assim, olha, eu vou declarar guerra aos tomistas.
Né? Sem motivo nenhum. Porque eu quero sair refutando as pessoas na internet. Caros, não é isso. Nunca foi isso. Tá? Então aí fala assim, é errado, né? As pessoas declararem guerra contra o tomismo. Deixa eu falar uma coisa, caro Dionísio. O tomismo declarou guerra contra todas as outras escolas há muito tempo. Essa guerra que eu estou travando aqui com o Carlos Alberto e os meus outros apoiadores não é uma guerra que começou conosco. Se a gente puder dizer assim de forma mais precisa, o que eu estou fazendo é uma reação. É uma reação a uma guerra que já começou. As pessoas que já assistiram ao curso do Carlos Alberto devem se lembrar de casos de tomistas que acabaram por inventar documentos, por mentirem para atacar a ordem lulista, para atacar, perdão, a tradição lulista, né? Isso aconteceu. Isso aconteceu. Eles se esquecem, por exemplo, da polêmica que eu já citei aqui no canal, do Guettino, que se contrapondo à celebração do centenário de Soares, tentou apequenar a sua obra, conter a sua obra, desvalorizar a sua obra, dizendo que quem deveria ser exaltado era apenas Tomás de Aquino, né, o doutor dos doutores, isso aqui. Que é isso? Comemorar o centenário de Soares, de Francisco Soares? Por quê? Pra quê? Não, isso não é bom. Ora, isso não é declarar guerra? Desprezar os doutores das outras ordens? Isso é uma coisa assim pacífica, uma coisa correta? Você mesmo disse que não era para fazer isso, né? E diga-se de passagem, né, Dionísio, que essa sua postura nova de união, de pacificidade, ela é bem nova, né? Porque antes você era bem convicto de colocar, né, Tomás de Aquino. Eu posso até tentar resgatar aqui com os meus amigos lá, se você quiser, a gente pode fazer esse exercício, né? De pegar declarações suas, tentando impor aí Tomás de Aquino como uma oficialidade, né, acima de tudo. Posso pesquisar. Mas enfim, ainda bem que você mudou, né? Que agora você tem um discurso até mais coerente, né? Com a sua fé. Quer dizer que é permissível, né? Apesar de você estar errado, pressupondo a veracidade do tomismo. Novamente, então o problema não começou, não sou eu, não é o Carlos Alberto, não são os meus amigos que participam aqui da guerra, né? Nós estamos apenas reagindo a coisas que são ditas há séculos pelos dominicanos, pelos tomistas, tá? Nós estamos apenas reagindo a isso. E os tomistas coerentes que eu conheço, eles gostam desse conteúdo. Porque eles sabem que essa postura tomista apaixonada está errada. Eles sabem. Você, então, em primeiro lugar, não deveria repreender a mim e a Carlos Alberto, mas os seus próprios colegas tomistas, que eu sei que você tem, com os quais você conversa, que me difamam pelas costas, que difamam não só a mim, mas a Dan Scott e a vários outros. Né, que estão do lado do Nogueira nessa polêmica, né, tentando justificar o injustificável, não só dos erros do Nogueira, mas de todos os outros lá, os tomistas aí que falam essas coisas todas, como o Ramírez, né, de que vocês tanto se aproveitam para divulgar essas teses erradas sobre tomismo, né, de que é uma escola oficial acima de todas e não sei o quê, né? Será que você mudou sobre isso também? Seria interessante você se posicionar sobre o assunto. Mas vamos lá, né? Então, só para explicar, não é uma guerra que o Fujita começou e declarou, tá? E sendo que eu nem teria problema, na verdade, se fosse assim, né? Não sou católico, né? Estamos muito preocupados com a união da igreja e tal. Puxa, eu desejo o melhor para vocês. Desejo o melhor para vocês. Do fundo do meu coração. Mas eu estou aqui, de fato, para checar a consistência das coisas que vocês dizem. E se nessa guerra, né, nessa checagem, para expor para minha audiência, né, aquilo que eu acho que é correto, eu tiver que falar de erros da sua igreja, ou de erros que acontecem na sua igreja, se você quiser que eu suavize um pouco o discurso, eu vou fazer. Não vou deixar de falar só porque você é católico. Tá? E vou me autocriticar quando achar que tem que ser criticado. Vou fazer aqui o meia-culpa se eu tiver que me retratar de algo. Pode me cobrar. De qualquer coisa aqui que você acha que, né, eu tenha errado, podem me cobrar. Mas eu não vou deixar de criticá-los. Tá bom? Não vou. A missão do filósofo e do filólogo é entender. Olha só que coisa, né? O discurso do Victor Helios pegou, né? Do filósofo e do filólogo, né? Isso aqui foi um recado pra mim, né, ô Dionísio? Dizendo assim, não, é o discurso do filósofo, mas peraí, o Fujita não é filósofo, deixa eu usar outra palavra, né? Qual que é aquilo mesmo que o Victor Helios falou? Filólogo. Do filósofo e do filólogo, né? Bem, perdão se eu não estiver acertando aqui, né? De repente você falou porque
De fato, você achou que caberia aqui, em algum contexto, né, longe da minha discussão com o Victorelli, citar a filologia, coisa que ninguém menciona por aí, né? Mas tudo bem, existe essa pequena chance de você não estar falando de mim aqui. Mas possivelmente você está, né? Está até reproduzindo aí, ecoando o pensamento do Victorelli. É uma pena, Dionísio, realmente é uma pena. Enfim. Como esses diversos pontos de vista apontam para a mesma verdade. Porque, de fato, sim, apontavam, ainda que tivessem errados em si mesmo, era na intenção de acertar. Por exemplo, Heráclito dizia que tudo se movia. Parmênides dizia que tudo era um só, imutável. Os dois, eles perceberam um aspecto da realidade, e nisso eles estiveram certos, que tudo se move, tudo é imutável, mas generalizaram isso. Ou seja, Heráclito generalizou o movimento a tal ponto de excluir toda permanência, toda estabilidade. E Parmênides fez o inverso, a ponto de escolher toda multiplicidade e todo movimento. O que Platão fez? Ele, que é o filósofo por excelência, ele pegou as duas visões e não as sintetizou, mas procurou ver a verdade, aquele vértice para o qual apontavam as linhas da base. E aí ele fez a teoria do mundo das ideias. Depois Aristóteles removeu alguns pontos em que Platão talvez tenha se equivocado e fez uma das estruturas filosóficas mais perfeitas do mundo antigo. E sobre essa confusão aqui de que Aristóteles, né, acabou vendo erros em Platão, reveja o meu vídeo lá com o Rian, falando sobre nominalismo, né, porque eu já não aguento mais falar sobre essa questão aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver, os neoplatônicos, vendo as diversidades que existiam entre Platão e Aristóteles, não procurou sintetizar os dois para formar um amálgama. Eles não eram ecléticos, mas eles procuraram ver no que os dois filósofos acertaram e qual era a visão, o insight que eles deveriam ter, e tentou uni-los em vez de misturá-los. Enfim. Tentou uni-los em vez de misturá-los. Tentando entender aqui. Sim. Não acho que seja bom, acho que seria, repito, melhor que os tomistas, os suaresistas, os lulianos, os agostinianos, os lulianos, eu acho que eu repeti, né? Perdão. Eles mais se unissem, mostrando no que convém do que no que divergem. E eu, pelo que eu lembro, o próprio padre Sertilanges tinha falado nisso, que é muito melhor procurar a unidade nos escritos, a unidade nos autores, do que a diversidade. Porque polêmicas, até criança consegue fazer, mas a unidade, a permanência, a identidade, que é o que mais está próximo da verdade, isso apenas sábios, apenas filósofos conseguem fazer. Eu não sei, porque eu ainda estou muito longe da sabedoria. Não sei nem o básico de coisa alguma. Digo isso não por ironia, de fato não sei. Não preparei nenhum roteiro para isso. Mas esse é um insight da verdade que eu percebi. Enfim, gostaria que vocês meditassem, refletissem um pouco sobre isso. Procurem, acima de tudo, não refutar o inimigo, refutar o colega, não. Procurem, acima de tudo, a unidade da igreja, a conversão. Porque assim, poxa vida, dos lulianos, eu vi até agora, até agora, apenas que eles estavam sendo uma contracultura aos tomistas. Mas eu nunca vi eles, sei lá, professando em favor da igreja, lutando contra o ateísmo, lutando contra os vícios, que são de fato os piores inimigos da igreja. O maior inimigo da igreja não é o tomismo, não é o lulianismo, porque são vertentes da igreja, são braços da igreja. Os piores inimigos da igreja são o demônio, a carne, o mundo, a falta de fé, a falta de esperança, a carência das virtudes, contra os quais todos os filósofos da igreja estão em comum acordo de que se deve lutar. Então, enfim, peço a você que segue o lulianismo... Então, vamos ver se eu entendi, tá? Dionísio, né? Que a tentação de chamar de Lucas é grande. Mas vamos ver se eu entendi, Dionísio. Então quer dizer que eu e Carlos Alberto, porque quando fala de luliano, gente, sou eu e o Carlos Alberto, né? Mesmo que eu não seja um lulista luliano, né? Enfim. Mas quer dizer então que os lulianos a gente só professa coisas contra a igreja. Que a gente não luta contra o ateísmo, a gente não luta contra o mundanismo, o secularismo, como você fala, né? Não sei o quê. Quer dizer então que eu não debati contra o David Ribeiro, que é um ateu. Eu não estava lá defendendo o teísmo, não. Quer dizer que os meus vídeos sobre, por exemplo, contra o aborto também não é um vídeo lutando contra tendências secularistas, para usar o seu linguajar. Né? Não é um vídeo que eu defendo o que é o correto. É isso? Quer dizer então que os cursos do Carlos sobre Duns Scott, sobre a analogia entes, a analogia lá no Cardeal Caetano, quer dizer que esses cursos que o Carlos faz não é um curso ensinando, de fato, as pessoas a doutrina da sua própria igreja. Não.
Quer dizer que o curso que o Carlos dá sobre Raimundo Lúlio é um curso para dividir as pessoas, para afastar da fé? Veja, aqui no YouTube eu mostro as inconsistências porque é o meu papel aqui. É isso que eu estou me propondo a fazer aqui no YouTube. É isso que eu estou me propondo a fazer. E eu atraio essas pessoas que realmente ficam interessadas nesse conteúdo, porque aí nos cursos internos e em outros vídeos aqui do canal, nós apresentamos teses positivas. Nós as defendemos. Nós lutamos contra tudo isso aí que você falou. Nós lutamos. E aí? Eu acho, ô Dionísio, que faltou você fazer um pouco o dever de casa. Faltou você dar uma olhada no que de fato eu faço aqui no YouTube, naquilo que o Carlos Alberto ensina, porque Luliano de fato é o Carlos Alberto. Quer dizer que o meu amigo Carlos Alberto não está fazendo isso que você falou? Não está lutando contra o ateísmo lá no servidor do Discord, em várias outras comunidades, fornecendo literatura, dando indicação de bibliografia, sabe? Quer dizer que ele não está fazendo nada disso? Traduzindo coisas, melhorando os argumentos, né? Contra o ateísmo, contra várias outras coisas. Quer dizer que o Carlos Alberto não faz nada disso para você? Você nunca viu o Carlos Alberto fazendo? É? Eu acho isso muito curioso, Dionísio. Se você acha que o nosso trabalho é só ficar criticando e fazendo divisão, claro, com aqueles que promovem o erro, meu trabalho é criar a divisão, sim. Contra aqueles que promovem a injustiça, a desonestidade, o erro, a falsidade, meu trabalho é mais do que dividir, sim, como o apóstolo Paulo falou em Tito ali, para Tito. Que é para calar algumas pessoas. De fato, eu me proponho a fazer isso. Pode me chamar do que quiser vocês, arrogante, prepotente. Eu de coração tento fazer essas coisas. Vivendo aquilo em que eu acredito, defendendo as coisas que eu acho que estão corretas, independente do background que eu tenho, eu tento ser, sabe, uma oração que eu faço a Deus é para Ele me guiar à verdade. E seja lá onde ela estiver. Se tiver teses tomistas, escotistas, nominalistas, suaristas que sejam verdadeiras, eu vou adotá-las. Lulianas, no caso agora que eu estou estudando Lúlio, fora dessas correntes. Kantianas, por exemplo, como adoto algumas delas, né? Então, caro Dionísio, por favor, conheça mais do nosso trabalho antes de falar coisas erradas, bem absurdas, na verdade. Escotismo, que a sua principal função não seja refutar o outro, não seja refutar o seu irmão de igreja que compartilha da mesma fé que você tem. Eu não compartilho, então sobre isso daí eu tô tranquilo, né? Mas sim trabalhar junto com ele para a única coisa que verdadeiramente importa, ou o único necessário, que é a salvação das almas. Eu não estou dizendo para você se abster de criticar o próximo, criticar a vertente, não estou dizendo isso. São Tomás de Aquino, por exemplo, ele criticava o argumento ontológico de Santo Anselmo, mas ele nunca, se Santo Anselmo estivesse vivo, São Tomás de Aquino nunca teria se rivalizado com ele em detrimento da salvação das almas. Nunca, jamais. São Boa. Coisa essa que eu e o Carlos nunca fizemos. Eu e o Carlos nunca pregamos, nunca colocamos a semente da discórdia, a semente do ateísmo no coração de ninguém, nunca afastamos ninguém da sua fé. Claro, se eu converso com um tomista que eu acredito que defenda algo errado, eu vou tentar afastá-lo sim da coisa errada que o tomismo defende. Isso é diferente de dizer que nós estamos agindo contra a fé, o Carlos Alberto contra a fé da Igreja Católica. Não conheço ninguém que defenda mais a verdade da Igreja Católica do que o Carlos Alberto. Mesma coisa do meu trabalho aqui no YouTube. Novamente, o que você está atacando, Dionísio, é um grande espantalho, tá? É um grande espantalho. Aventura, São Tomás de Aquino, eles se uniam em favor da salvação das almas, por diferentes que fossem as suas filosofias. Assim também nós devemos ser. Devemos nos unir com pessoas que pensam diferentes para um único objetivo, a única ideia que verdadeiramente basta, verdadeiramente é suficiente, que é amar Deus. Se a sua filosofia não leva ao amor a Deus, ela é vã. E na hora da morte, ela se transformará em um nada. Na hora do juízo final, todos os livros que você leu e que não serviram para o amor a Deus, e todos eles vão ser transformados em pó, em cinzas, em poeira. E o que vai sobrar do conhecimento? O que vai sobrar das refutações que vocês fizeram? Se transformarão em vergonha eterna, porque não se transformaram em amor a Deus, que é a única coisa que permanece pela eternidade. Enfim, dizendo pela última vez, procurem mais a salvação da igreja do que refutar o irmão. Ainda que ele proceda errado, eu proceda certo 100 vezes mais. Esse, ao meu ver, é o proceder dos santos.
Então, isso que eu tô achando um pouco confuso, né? Porque, não, ele começa criticando, a gente que tá criticando, e aí depois ele fala que, não, mas você pode criticar, né? Pode criticar, mas peraí, só que não é pra quando você vê o seu irmão errar, você acusá-lo do erro, mas sim você mostrar, né, fazer o certo 100 vezes mais. Eu não tô entendendo, Dionísio. Eu não tô entendendo. O discurso aqui não tá se encaixando muito, né? Porque o que a gente defende, que é óbvio, o que a Igreja Católica permite que seja feito, são as disputações saudáveis. Nós queremos muito isso. Porque se há uma coisa em que os católicos incorriam, que eles praticavam muito, os estudiosos na Antiguidade, era discordar na Idade Média. E discordavam, assim, peremptoriamente, um do outro. E faziam livros em resposta aos outros. Hoje em dia, na modernidade, a gente tem esse luxo, né, de fazer vídeos uns aos outros. Então eu estou publicando alguns vídeos aqui. Na antiguidade eu estaria escrevendo ali algumas teses, né? Eu estaria fazendo um opúsculo, estaria fazendo, sei lá, algum livro. Hoje eu tenho uma facilidade de, além de poder fazer livros, de criticar de uma forma verbal aqui, né? E que fique registrada para outras pessoas. E aí você esquece também que isso que eu faço, de criticar outras pessoas, o Carlos Alberto também, especialmente a tese delas, né? A tese dessas pessoas, isso tem um efeito positivo para a salvação das almas, sim. Porque, como eu falei, é guiar a verdade em amor, como a gente leu nos textos da Bíblia, né? Nos textos da Bíblia está escrito que devemos guiar a verdade em amor. Não é só guiar em amor, mas é guiar a verdade, em verdade. Então a gente tem que se comprometer, sim, em se afastar do erro. Calar os adversários que propõem as coisas erradas e principalmente quando eles têm ali malícia. É claro que a gente deve tentar se unir quando a gente vê a oportunidade das pessoas realmente, né, buscando ali uma conciliação, renunciando a seus erros, pedindo perdão diante das faltas que cometem. Claro, a gente tem que buscar essa compassividade, sim. É digno, é correto, é virtuoso, claro. Mas será que é isso? Será que é esse o contexto atual do conflito, Dionísio? Por favor, se inteire melhor da discussão. Corra atrás dos dados, dos meus vídeos, dos textos, antes de vir aqui falar essas coisas. Acabou, né? Tá bom, gente. Vou finalizar por aqui mesmo. Caso vocês tenham interesse, né? Carlos Alberto tem esses cursos que eu mencionei. Eu tenho o meu curso, a Formação da Opinião, que você pode acessar pelo link da descrição. Você pode entrar também no nosso canal do Discord. Você pode conversar comigo pelo Instagram, que também está aqui. Por favor, comente. Não deixe também de deixar o seu gostei, de ser inscrito no canal. Eu já vi que muitas pessoas que assistem aos meus vídeos ainda não são inscritas no meu canal. E se você gostaria de que esse conteúdo chegasse a mais pessoas, considere se apoiar colocando-se aqui como membro do canal. Tá? Então isso faz muita diferença no final das contas para o YouTube entender que este conteúdo é relevante. Então, sem mais delongas, agradeço aí pelo apoio a vocês e quero dizer que a guerra ao tomismo continua.